Boa noite, povo de Deus! Que alegria estar aqui nessa noite com vocês. Eu estou muito feliz por vários motivos, mas eu quero ressaltar alguns motivos da minha felicidade. Um desses motivos é porque eu estou na minha casa. Eu me sinto em casa aqui. Aqui é a nossa casa, aqui junto ao nosso apóstolo Ari, a nossa querida apóstola Maria Denise, a todos esses pastores que nós amamos, pastor Rafael, pastora Luísa, todos os pastores que estão aqui. E isso pra gente, assim, não tem, sabe, nada mais valioso do que por onde o Senhor nos levar, para onde a gente tem ido fazer a obra do Senhor, aonde o Senhor tem nos permitido pisar a planta dos nossos pés. Nós temos a certeza que nós temos uma origem, nós temos uma cobertura, nós temos um homem a qual o Senhor nos entregou como um presente nas nossas vidas, que é o nosso apóstolo. E eu vou dizer uma coisa para vocês: eu e a minha casa, nós somos assim muito gratos ao nosso Deus pela vida do nosso apóstolo, pela vida da sua família, pela SEC aqui de Vila da Penha, mas pela SEC espalhada em tantas nações da terra, em tantos estados desse Brasil. Nós somos muito gratos ao nosso Deus, porque a unção vem sobre a nossa vida, a unção, sabe, desse ministério, a unção dessa família. E por onde a gente vai, a gente tem essa referência. Isso é bom demais. Você sabia que você também tem essa referência? Aonde Deus te levar, porque você também é um homem, você também é uma mulher que o Senhor plantou aqui por um propósito. Eu quero dizer para você que você é um privilegiado, porque se eu pudesse estar aqui congregando nessa igreja aqui em Vila da Penha, eu e meu marido, a gente sempre fala isso: se nós pudéssemos estar mais perto do nosso apóstolo e da família dele, seria tão maravilhoso pra gente. Mas aprove o Senhor nos levar para longe, sabe, queridos? Então pra gente nessa noite é muito bom estar aqui. Toda sexta-feira, eu sei, eu vou em vários lugares e eu falo para as pessoas: olha, toda sexta-feira o meu apóstolo está na noite de glória, e ele está orando pela nossa vida, e ele está orando pela igreja do Senhor, e ele está orando pelas famílias da igreja, e ele está orando pelos pastores, pelos homens e mulheres de Deus como guerreiros, porque é assim que ele sempre nos ensinou. Eu posso dizer a vocês, e quando eu falo isso aqui do altar, gente, eu dou toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Mas eu posso dizer a vocês que a nossa vida, o nosso ministério, ele marca um antes e um depois. Quando meu esposo reencontrou o apóstolo Ari Caetano, a nossa vida mudou, o nosso ministério mudou. Deus começou a fazer coisas tão lindas, não é verdade, meu amor? E nós somos muito gratos ao nosso Deus pela vida do nosso apóstolo. E eu queria dizer isso aqui para vocês. Vocês são gratos pela vida do nosso apóstolo? Quem é grato aí, dá glória a Deus. A gente conseguiu chegar um pouquinho antes aqui, e aí nós estávamos ali no gabinete. Eu falo para ele que é o céu, né? Porque sempre quando a gente morava aqui ainda no Brasil, que a gente vinha aqui, que a gente chegava aqui para fazer um discipulado com ele, ele recebia a gente com aquele cajado, né, maravilhoso dele, e a gente entrava ali no gabinete, a gente sentia que era o céu, era uma glória, gente. E a gente teve ali com ele agora, antes do culto, um tempo de discipulado, do compartilhar, e isso é tão bom. Aproveite essas noites de glória, aproveite o que o Senhor tem feito nessa igreja, que o Senhor ainda vai fazer muito mais. Amém? Mas eu estou aqui nessa noite para poder falar com vocês sobre algo muito lindo que tem acontecido na minha vida. Porque nós temos 18 anos de ministério, desde que o Senhor nos levou lá para a cidade do Arraial do Cabo. Quem conhece Arraial do Cabo, gente? Aquele lugar feio, né? Arraial do Cabo é meio feio, né, gente? Quem acha Arraial do Cabo feio? Um lugar lindo, né, pastor Rafael? Coisa linda. Meu apóstolo já esteve lá com a gente várias vezes. E Deus nos levou lá para Arraial do Cabo. E lá começou um grande projeto nas nossas vidas. E ao longo desses 18 anos, pela misericórdia de Deus, minha irmã, pela misericórdia de Deus, o Senhor tem me confiado um ministério para cuidar de mulheres. O Senhor tem, sabe, falado comigo sobre como que as mulheres são tão especiais. Os homens que estão aqui nessa noite, vocês também são muito especiais, mas as mulheres, elas são tão graciosas, não é verdade? Cadê os homens aí que podem dar um glória a Deus? E ao longo desses 18 anos, o Senhor veio, sim, fazendo tanta coisa na minha vida, em primeiro lugar, porque tudo começa na nossa vida. Antes da gente poder falar, antes da gente poder querer ensinar, ou querer ser luz por onde quer que o Senhor venha nos levar, tudo começa na nossa vida. Nós começamos a ser lapidadas
nós começamos a ser trabalhadas, nós começamos a passar por um processo de metamorfose, e a gente falou isso agora há pouco com o nosso apóstolo, e isso é muito lindo, todo esse trabalhar do Senhor é muito lindo. Ao longo dos anos eu fui vivendo muitas experiências com o Senhor, nesse trabalho de cuidado com as mulheres, tantas experiências no discipulado, como que o discipulado é poderoso, como que é lindo quando uma mulher, ela começa a cuidar de uma outra mulher, e ela começa a orar, e eu sei que essa igreja é uma igreja que ensina sobre o discipulado, que essa igreja aqui é uma igreja bíblica, o meu apóstolo aqui, ele prega a palavra de Deus, e Jesus falou que nós teríamos que fazer discípulos, e é tão poderoso quando uma mulher de Deus, ela começa a cuidar de uma outra mulher, e agora essa outra mulher começa a ser transformada, lapidada, é lindo demais. E eu fui vivendo ao longo desses anos isso. E aí, há 5 anos atrás, eu acho que a grande maioria aqui, eu acredito que já deve ter ouvido falar um pouquinho da nossa história. Nós fomos levados pelo Espírito Santo lá para a Flórida. Estamos no Haiti há 13 anos e precisávamos ficar mais próximos lá do Haiti. E o Senhor tinha um projeto maior. Eu me lembro que aqui nessa igreja, na nossa casa aqui, numa manhã de consagração, apóstolo, o senhor fez uma consagração aqui, o senhor estava fazendo uma série de manhãs de consagração, acho que era aos sábados, e vinha pastor de tudo quanto é lugar, pastor Rafael lembra disso? E nós viemos aqui, e nessa manhã aqui nessa casa, aqui é um celeiro de palavra profética. Você fica ligado com cada palavra que sai desse altar. Você fica ligada com cada palavra que sai desse altar, minha irmã. Porque esse lugar aqui é um celeiro de palavra profética. E aqui, numa manhã como dessas consagrações, nós estávamos aqui, eu, meu marido, meu cunhado, pastor Luciano, um outro pastor lá da nossa igreja veio também. Nós recebemos uma palavra profética, que o Senhor estaria nos levando, né, para a outra nação, e que lá nós iríamos começar a sentar em mesa com príncipes e princesas, e Deus iria nos conduzir para um novo tempo, e muitas palavras de confirmação de tudo que Deus já vinha falando com a gente. E aí nós fomos para lá. Quando chegamos lá naquela nação, começamos então a cuidar de ovelhas, porque pastor, né, tem cheiro de ovelha, e a ovelha vai atrás do pastor, e tinha um monte de ovelhinha lá perdida naquele lugar. E então começamos a cuidar de algumas ovelhas que o Senhor começou a confiar a nós. E veio a pandemia. Então veio a pandemia, a gente não podia mais continuar fazendo os cultos como estávamos fazendo no lugar que Deus tinha preparado para a gente. E então nós ficamos em casa, como todos vocês ficaram também, 1 ano e pouco em casa. E aí nesse tempo de pandemia também muitos milagres aconteceram. O Senhor começou a trazer à luz uma das palavras proféticas que Ele tinha falado com a gente. E aí nós fomos parar numa igreja lá chamada Diante do Trono. Eu não sei se você já ouviu falar nessa igreja. É uma igreja que o pastor que cuida dessa igreja é o pastor fundador, o pastor Gustavo Bessa. A sua esposa é a Ana Paula, que é bem conhecida por aqui no Brasil. E fomos para lá ajudar esse casal. Mas por que eu estou fazendo toda essa leitura com vocês? Porque tudo isso foi acontecendo para que a palavra de Deus, a palavra profética liberada sobre a minha vida com o pastoreio de mulheres, pudesse se cumprir de uma forma sobrenatural. Porque o Senhor tinha falado que eu iria começar a viver uma nova estação. E eu comecei a viver essa nova estação quando eu cheguei naquela igreja, com 2 meses nessa igreja. Os pastores dessa igreja me pediram para pastorear as mulheres lá dessa igreja. E eu me recordo que quando eu cheguei, eu fiquei tão preocupada porque eu era muito nova lá e tinham tantas outras pastoras. E aí o Senhor fez com que o pastor e a pastora viessem me procurar e me falar que eles estavam recebendo uma direção do Senhor para que isso acontecesse. Então eu me coloquei na dispensação do Senhor, pedi meu marido para me trazer uma palavra de confirmação, porque o nosso marido, ele é o nosso sacerdote. E a bênção que Ele libera sobre a nossa vida é a bênção que a gente vai viver. Mulheres que têm um chamado, sabe, da parte de Deus para avançar. E aqui eu estou olhando mulheres aqui, todas essas mulheres, todas vocês têm esse chamado. Vocês foram chamadas para estarem bem posicionadas, para estarem destemidas e para viverem as promessas de Deus. Mas nós precisamos da bênção do nosso marido. E aí eu fui conversar com meu marido, orar com ele. Ele falou: minha filha, eu estou recebendo uma palavra de Deus, vai que Deus quer te usar.
E assim nós estamos lá há quase 4 anos e vivendo essas promessas do Senhor. Mas agora, no final do ano passado, do meado do final do ano para o final do ano passado, o Senhor começou a trazer uma nova palavra sobre a minha vida. O Senhor começou a falar comigo assim: olha, eu vou alargar as suas estacas. E eu falei: mas Senhor, como assim? O Senhor já alargou as minhas estacas. O Senhor já me tirou lá do meu país, lá do meio da minha parentela. Foi um processo difícil para mim, gente, aceitar isso, porque eu sempre fui muito família. Eu sempre amei estar perto da família, a igreja lá na região dos lagos, vocês aqui. E eu falei: mas Senhor, o Senhor já fez isso? Não, eu vou continuar ampliando isso sobre a sua vida. E eu vou começar a fazer um novo tempo na sua vida. Vou começar a ampliar a sua tenda, o lugar da sua habitação. Isaías fala sobre isso. O profeta ensinou sobre isso, profetizou sobre isso. E aí ele falou comigo: olha, você vai começar a fazer uma mentoria para as mulheres. Eu falei: Jesus amado, como assim, Senhor? Uma mentoria para mulheres? Sim, uma mentoria para mulheres. Você vai começar a compartilhar, não somente com as mulheres que você tem acesso no seu campo, chama Oikos, né, Pastor Léo? O nosso campo de atuação, aonde a gente mora, onde a gente congrega, a nossa vizinhança se chama Oikos, é o nosso campo de atuação. Mas tem hora que Deus quer também ampliar isso. Ele quer nos fazer com que a gente seja um instrumento nas mãos dele fora desse campo. E foi o que ele falou comigo: eu vou começar a fazer isso com você. Então eu comecei a orar, comecei a me colocar diante do Senhor, comecei a passar um processo, porque, deixa eu te falar uma coisa, sempre quando algo novo acontece na sua vida, um processo vai acontecer. Para que a semente que é lançada em terra fértil, ela possa germinar e crescer como uma linda planta e dar frutos, ela tem que morrer. Existe um processo. Tudo na nossa vida, para toda promessa, toda palavra que é liberada sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, nós temos o tempo do processo. Eu comecei a passar um processo de trabalhar do Senhor, de quebrantamento. O Senhor começou a me levar, sabe, a uma profundidade na presença dEle. Eu comecei a viver algo diferente. Eu comecei a viver algo assim, de muito trabalhar do Senhor, muito tratamento com o Senhor. E eu vim orando sobre isso. Então, nesse ano de 2023, o Senhor falou comigo: nesse ano, você vai começar a viver essa palavra que eu te entreguei. E aí eu comecei a escrever o meu primeiro livro, porque eu lembro quando eu falei com o meu apóstolo, eu falei: apóstolo, o Senhor está falando comigo para eu escrever o meu primeiro livro. E ele falou: amém, minha filha, comece a escrever, começa a colocar no papel, no computador, começa a escrever aquilo que Deus está entregando e que Deus tem feito na sua vida. E eu comecei a escrever meu primeiro livro. E esse livro já está pronto, ainda não foi lançado, ele já está pronto. Ano que vem eu vou fazer o lançamento do meu primeiro livro. E eu pensava então que esse livro seria o material que eu iria fazer a mentoria para as mulheres. Ora, se Deus tinha falado comigo que eu iria fazer uma mentoria para mulheres, e Ele tinha me dado cada palavra do livro, eu conto a minha história, conto as minhas experiências. É um livro que toda vez que eu tenho lido, meu marido tem lido, a gente tem sido assim, sabe, nossa, ministrado tanto pelo Espírito Santo através desse livro. E aí o Senhor falou comigo, agora em setembro desse ano: não, você não vai começar a mentoria com o seu livro, porque Deus nem sempre Ele vai te dar tudo desenhado do que Ele vai fazer na sua vida. O nosso problema é que nós sempre queremos que Deus faça do caminho e da forma que a gente está pensando, imaginando, sonhando, esperando. Só que Deus, Ele não tem que fazer do nosso jeito. Deus não faz da nossa forma. Deus faz da forma dEle, da maneira dEle. Você quer saber de uma coisa? Da forma de Deus e da maneira de Deus é muito melhor. É muito melhor, igreja. E aí em setembro eu fui parar lá no Moriá, lá na Estância Paraíso, lá em Belo Horizonte. Gente, eu não tinha programado, eu não tinha condição financeira de ir para lá, eu não tinha condições de chegar naquele lugar. E aí o Senhor fez assim, ó, me tirou da Flórida e me levou lá para dentro daquele lugar, que é um lugar de oração, um lugar de tratamento de Deus, um lugar de cura. E lá naquele lugar, o Senhor falou comigo, desde o dia que eu cheguei lá. É como um retiro, né, que a gente passa lá.
E aí, desde o dia que eu cheguei naquele lugar, no primeiro momento, foi separada as 4 equipes. E eu não sabia que era o primeiro Moriá que a Ezenete, a pastora Ezenete, estava fazendo só para mulheres. Eu não sabia disso. Eu estava indo participar, porque uma irmã tinha me pedido para acompanhá-la. Eu tenho cuidado dessa irmã. E eu não sabia de nada disso. Eu não sabia que era o primeiro de mulheres. Eu não sabia como é que era. Quando eu cheguei lá, a pastora Ezenete falou assim: nós vamos separar todas vocês em 4 equipes. E aí ela falou: olha, vai ter a equipe tal, e ela falou assim: olha, vai ter a equipe Esther. Aí quando ela falou vai ter a equipe Esther, na hora o Espírito Santo falou comigo: ó, fica ligada. Desse momento, o Senhor já começou a falar comigo de uma forma sobrenatural. E aí, queridas, quando falaram o meu nome, qual é a equipe que eu fiquei? Qual é a equipe que eu fiquei? Esther. E aí, naquele momento, o Espírito Santo trouxe à minha memória algo que eu não estava me recordando, mas que foi tão poderoso na minha vida. Antes da gente estar indo para os Estados Unidos, lá para a Flórida, o nosso apóstolo esteve lá em Cabo Frio, na nossa igreja de Cabo Frio. E nós fizemos o culto do envio. Nesse culto do envio, a nossa igreja estava nos enviando a família pastoral da igreja para o campo missionário. E lá nesse culto, o apóstolo Ari, ele colocou 4 cadeiras no altar da igreja. 5 cadeiras. Uma para cada uma pessoa da minha família, meu marido, a minha, da Karen, do Ítalo e do Isaac. E o apóstolo Ari, completamente, vocês sabem como é que o apóstolo fica, né, gente? Cheio do fogo de Deus. Ele ministrou a palavra, ele começou a lavar os nossos pés e liberar uma palavra profética. A palavra profética que o apóstolo Ari ministrou sobre mim foi a palavra de Esther. Ele falou assim para mim: eu estou vendo sobre a sua vida a unção do favor do rei. E essa unção, ela vai seguir você para onde você for. Vai chegar um tempo que essa unção que o Senhor está derramando sobre a sua vida, você vai começar a compartilhar essa unção do favor do rei sobre a vida de outras pessoas, de outras mulheres. E naquele dia lá no Moriá, o Senhor trouxe à minha memória essa palavra. E o Senhor falou comigo assim: eu trouxe você aqui para dizer a você que a sua mentoria, sua primeira mentoria, não vai começar com o seu livro. O meu livro, o tema dele é Mulher de Valor. Spoiler para vocês, hein? De primeira mão, hein? Não vai começar com o seu livro, minha querida. A sua primeira mentoria vai começar com o livro do seu pastor, do seu apóstolo Esther, nos dias de hoje. Gente, eu recebi algo tão poderoso da parte de Deus nesse momento. Eu comecei a receber um batismo com fogo, assim, algo tão poderoso. E nos 3 dias que eu fiquei naquele lugar, eu recebi tanta palavra de confirmação, tantas coisas foram acontecendo. E eu saí de lá cheia dessa palavra, com meu coração queimando. E eu falei com meu marido, eu falei: amor, quando eu chegar em casa, eu preciso ligar para o apóstolo, conversar com o apóstolo sobre isso, porque eu não sei o que o apóstolo vai achar disso. Eu já tinha lido o livro Esther nos dias de hoje, desde o ano passado ou retrasado que ele tinha me abençoado. Sabe o que Deus falou comigo? Que foi uma semente. E Ele não plantou essa semente só na minha vida. Ele me deu mais de 12 livros para eu entregar a 12 pastoras da Flórida. Olha que coisa poderosa. E o Senhor falou comigo, foi como uma semente que o meu servo fez. Porque Deus falou com o nosso apóstolo que ele precisava escrever para as mulheres dessa geração. Deus falou com ele que ele estava levantando as mulheres dessa geração para esse tempo. Ele estava levantando as mulheres para que elas pudessem estar posicionadas para esse tempo. E é por isso que o apóstolo começou a escrever Esther nos dias de hoje. Ele já escreveu sobre Débora, sobre Miriam. E vamos esperar os próximos livros, porque muita coisa boa ainda vai vir por aí. E eu liguei para o nosso apóstolo, orei e falei: Senhor, move o coração do meu apóstolo. Move o coração dele, que se for do Senhor, tudo isso vai acontecer. E quando eu conversei com o apóstolo ficou tão feliz e ele me deu uma palavra
tão profunda. E ele falou: claro, minha querida, que eu te abençoo. Você vai ministrar, Esther, nos dias de hoje, por onde o Senhor te levar. E eu abençoo a sua vida. A partir desse momento, eu comecei então a preparar aquilo que o Senhor estava trazendo e confirmando sobre a minha vida. Por que eu estou te contando toda essa situação, toda essa história? Eu estou te contando isso porque eu vim aqui, porque eu falei com o apóstolo. Eu falei: apóstolo, eu estou indo ao Brasil. E o Senhor falou comigo que eu vou começar na minha casa, na minha nação. E ele falou: amém. Então você vai lá na igreja também. Você vai lá poder também falar para todo aquele povo que estiver lá na noite de glória. Eu falei: ô glória! E eu estou aqui por isso. Eu estou aqui porque eu sou o resultado de uma palavra profética. Será que você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado e falar para ela: você vai ser usado poderosamente pelo nosso Deus. Você pode ser um instrumento de Deus e liberar palavras proféticas sobre a vida das pessoas que estão à sua volta. E isso só resulta o que, gente? Milagre. Agora, trazendo aqui para essa noite hoje, eu queria pedir os irmãos aí que colocassem para mim Esther capítulo 4, do versículo 12 ao 14. Quem aqui já leu Esther nos dias de hoje? Deixa eu ver, gente. Ah, mas tem muita gente que não leu ainda Esther nos dias de hoje. Meu irmão, minha irmã, com todo carinho, o que você está esperando para ler esse livro, meu irmão? Esse livro está mudando história de vidas fora do Brasil. Tem mulheres lá na Flórida que já estão sendo transformadas. Eu fui transformada. O que é que você está esperando? Vocês sabiam que eu sonhei com arrebatamento essa semana? Apóstolo, que temor. Eu acordei com meu coração quase saindo pela boca. Essa semana eu estive lá na SEC do Jardim Esperança. Quem conhece a nossa SEC lá do Jardim Esperança? Ô glória, a pastora Mariana. E eu estive lá com a pastora Mariana, ela é muito minha amiga. E por um tempo, no final do culto, eu e a Mariana ficamos ajoelhadas no altar. E a gente não conseguia parar, apóstolo, discípula do Senhor mesmo, não conseguia parar de orar, não conseguia parar de orar. E a gente orava, e a igreja glorificando. Foi muito forte o que Deus fez lá. Foi o primeiro lugar que eu falei sobre Esther nos dias de hoje. E aí, nessa noite, eu tive um sonho. Isso foi na terça-feira. A minha apóstola ali atrás, linda, linda. Aí, o que aconteceu? Eu sonhei na terça-feira com arrebatamento, gente. Mas o sonho não foi muito bom pra mim, não, gente. Foi ruim o sonho pra mim, viu? Porque tava eu e a Mariana. Eu falei pra ela: Mariana, a gente tem que orar mais, Mariana. O negócio tá esquisito pra gente. Mas Deus já deu discernimento pra gente. Porque estava eu e a Mariana no altar orando, apóstolo. E de repente, era como se fosse aquela cena que tinha acontecido na igreja. E de repente, os irmãos da igreja tinham sumido. O arrebatamento tinha acontecido. E estava eu e a Mariana orando. E de repente a gente abria os olhos. Eu olhava para ela e falava: cadê a igreja? E ela falava: meu Deus, Renata, o arrebatamento aconteceu. Terça-feira agora. E isso me trouxe um temor tão grande no meu coração. E eu conversei com a Mariana e a gente teve um discernimento de tudo isso, pelo simples motivo da gente estar ali intercedendo pela igreja. E eu não sabia, mas a Mariana ministrou semana passada na igreja sobre o arrebatamento da igreja. Queridos, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Nós não temos mais tempo para perder. Ele está às portas. Ele já vai chegar. Eis que vão gritar: eis que vem o noivo. E a noiva que não estiver com a sua lamparina acesa, ela vai ficar. E por que eu estou falando isso para você? Porque Esther nos dias de hoje é um livro poderoso. É um livro que fala sobre um posicionamento. Uma mulher que entendeu que ela precisava se posicionar. Eu estou falando nessa noite aqui não só para mulheres. Homem, você que está aqui nessa noite, essa palavra também é para você. Nós temos que nos posicionar mediante o propósito de Deus na nossa vida. Esther capítulo 4, conseguiu colocar aí, queridos? Versículo 12 em diante. Diz assim, ó: quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois, se você ficar calada nesta hora,
socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Agora você vai ler comigo, todos em uma só voz. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Quem sabe que não foi para um tempo como esse que Deus te colocou aqui na SEC de Vila da Penha? Quem sabe que não foi para um tempo como esse que Deus te levantou, que Deus tem te preparado, que Deus tem permitido você passar por processos para que você possa ser um instrumento vivo nas mãos dele para esse tempo? Essa foi a palavra que Mardoqueu entregou para Esther. Vamos fazer aqui um pano de fundo rapidinho. Eu creio que todo mundo aqui conhece a história de Esther. Esther era uma menina órfã. Ela não tinha pai e ela não tinha mãe. Você sabe o que é uma pessoa que não tem pai nem mãe? Eu sei, porque eu tenho um filho que não tem pai biológico nem mãe biológica. Eu tenho um filho que não se sabe nada do passado dele. Nós estamos há 13 anos no Haiti e cuidamos de centenas e centenas de crianças que não têm pai e não têm mãe, não tem ninguém por eles. O espírito da orfandade é um espírito terrível que assola as pessoas quando elas não têm um pai, uma mãe, alguém por elas. E era exatamente essa menina, Esther, a grande rainha Esther. Ela era uma menina que tinha passado por um processo muito doloroso na vida dela. Então eu já quero também dizer isso para você. Eu já quero trazer essa palavra sobre a sua vida e sobre a minha vida. Não importa os processos que nós possamos ter passado nessa vida terrena. Não importa a nossa família de origem. Não importa se tivemos uma família disfuncional. Não importa se tivemos uma família onde nós sofremos e passamos por tantas provações. Se nós cremos na palavra de Deus e nós nos posicionamos na presença dele em obediência, o nosso Deus pode mudar a nossa história. O nosso Deus pode transformar o nosso passado triste, o nosso passado doloroso, o nosso passado difícil em um presente e um futuro glorioso. E eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida e sobre a sua casa. Eu quero liberar sobre a sua vida e sobre a sua casa que você e a sua família serão usados pelo Senhor de uma forma sobrenatural. Ah, pastora, eu já tenho vivido tantos anos na presença do Senhor, eu já vi Deus me usando para tantas coisas. Ei, tem muito mais para o Senhor fazer através da sua vida, tem muito mais. Quem disse para você que você já viveu tudo que Ele tem para você? Ele nos surpreende, eu tenho sido surpreendida por Ele. Nesses últimos dias o Senhor tem procurado aqueles que Ele pode fazer isso. Nesses últimos dias Ele tem procurado, minha irmã, pessoas que não são conhecidas, pessoas que estão no anonimato. E Ele não faz isso só nos últimos dias. À luz da palavra de Deus, Ele sempre fez isso. Vocês lembram de Davi? Davi estava lá de trás das malhadas, mas o Senhor foi lá e chamou Davi e trouxe Davi para reinar em Israel. Vocês lembram de Moisés? Moisés estava lá dentro daquele palácio. Você sabia que eu achei algo muito semelhante na vida de Moisés e de Esther? E eu quero falar isso para vocês. Fala para a pessoa que está ao seu lado assim: existe algo muito semelhante na vida de Moisés e Esther. Fala para a pessoa aí. Sabe qual é a semelhança? A semelhança é que Moisés, ele estava dentro de um palácio lá no Egito. Ele estava ali, mas ninguém sabia ainda quem ele era. Faraó não sabia quem ele era. Só achava que ele era um menino dos hebreus. A mãe dele não sabia quem ele era. Aquela mãe, sabe? Aquela mãe que pegou ele lá no cestinho, a filha do faraó, não sabia quem ele era. Só achava que ele era um bebezinho que ela tirou da morte dos crocodilos. Moisés estava dentro daquele palácio. E ele era um instrumento de Deus. Ele era um elemento surpresa de Deus dentro daquele palácio.
Fazendo uma ligação da vida de Moisés com Esther, Esther foi exatamente esse instrumento de Deus também, em um outro palácio. O palácio do rei Assuero. Assuero não sabia quem era Esther. Aqueles homens e governadores ali não sabiam da Pérsia quem era a nova rainha. Aquelas mulheres que concorreram com Esther naquele concurso acharam que Esther só era apenas uma mulher muito bonita que chamou muita atenção do rei. Mas Esther não era apenas uma mulher muito bonita que chamou a atenção do rei, porque a beleza e a formosura muitas vezes é vã, é o que Provérbios diz. De que vale a beleza? De que vale? Nada. Na verdade, Esther estava dentro daquele palácio como um instrumento de Deus, um elemento surpresa que Deus iria usar no tempo oportuno. Nessa noite eu estou olhando para você aqui e eu não vejo apenas você sentado nessa cadeira. Eu vejo um instrumento de Deus, um elemento surpresa que Deus vai usar aonde você estiver, lá no seu trabalho, no meio da sua parentela, aleluias, no seu bairro, na vida dos seus vizinhos. Deus, Ele vai te usar. Deus, Ele vai usar a sua vida. Aleluias. O maior prazer que Deus tem é usar as nossas vidas para salvação. Moisés foi usado para a libertação do povo de Deus. Esther foi usada para também trazer salvação, porque tinha um decreto de morte. Existia um decreto de morte para o povo de Deus. Um homem muito mau chamado Ramã. E vocês sabem, quando eu estava falando isso lá na SEC do Jardim Esperança, eu até falei com meu marido. Eu falei, Léo, que loucura. Olha que coisa que a gente às vezes nem presta atenção. Porque o mesmo espírito contrário, o mesmo demônio, sabe? O mesmo principado, potestade, que agia lá no tempo de Esther para matar os judeus, é o mesmo que está agindo lá em Israel nessa guerra. Porque eles querem destruir o povo de Deus. E na época de Esther, meu apóstolo, era Ramã. E agora lá é o que, gente? Hamas. Vocês sabem que no Gênesis era a serpente, mas lá em Apocalipse é o que, meu apóstolo? O dragão. Que coisa terrível. Nós não podemos fechar os nossos olhos. O inimigo, ele tem guerreado contra o povo de Deus. Ele tenta nos destruir. Isso não é novidade para você. Não é novidade para mim. Mas sabe o que a gente tem que entender nessa noite? É como que nós estamos nos posicionando mediante a isso. Porque Moisés e Esther eram elementos surpresas. Deus usou os dois. Eles passaram por processos e Deus usou como um instrumento poderoso. Assim Deus quer fazer comigo e quer fazer contigo também. Não tem mais tempo para a gente poder perder, igreja. É o tempo da gente pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Anunciar o evangelho cheio do poder de Deus. Você está na rua, você começa a falar do amor de Deus. Você está no seu trabalho, começa a falar do amor de Deus. Você não pode esquecer quem você é. Você é um homem, uma mulher cheio do poder de Deus. Essa semana nós estávamos lá em Cabo Frio e na quarta-feira, nós estávamos num dentista lá em Cabo Frio. E aconteceu algo tão lindo. Esse dentista, nós não conhecíamos ele ainda. Nós começamos a fazer um tratamento com ele. Não é o que a gente costumava fazer quando nós morávamos aqui. E nós conhecemos esse moço. E ele é um libanês que mora lá em Cabo Frio. E na primeira consulta que eu fui com os meus filhos, eu percebi que ele era um homem quebrantado. E eu comecei a falar da palavra de Deus com ele. Estava eu, meu filho Ítalo e meu filho Isaac. Meu marido não foi nesse momento, foi na terça-feira. E aí a gente começou a falar das coisas de Deus. Começamos a falar das coisas de Deus para ele. Ele começou a se quebrantar. Quando eu cheguei em casa, eu falei com meu marido, amor, o doutor Eric está muito quebrantado. Eu creio que amanhã, quando você for na sua consulta, você vai dar uma palavra para ele. Deus vai te usar, você vai ganhar esse homem para Jesus. Aí ele, amém, minha filha, sobre essa palavra eu vou caminhar. Quando nós chegamos lá no consultório, meu marido começou a conversar com ele, a gente dentro do consultório com ele. E aí ele começou a falar da palavra de Deus, começou a dar uma palavra para ele. Aquele homem começou a se quebrantar. E ele falou assim, olha, eu tenho 5 funcionárias aqui que são evangélicas. 5. Aí Léo na hora falou assim para ele, doutor, eu posso fazer uma oração pelo senhor? Aí ele falou assim, pode,
pode fazer, mas eu vou chamar as minhas funcionárias aqui. Gente, o consultório de dentista odontológico virou um repleplé de Jeová. Porque ele chamou não chamou as 5 porque algumas não podiam sair de onde elas estavam, uma clínica grande, então tinha várias salas de atendimento, mas 2, eu creio que aquelas 2 eram aquelas que tinham que entrar naquela sala. Uma estava desviada e a outra estava desanimada. E um dentista que não tinha se convertido ainda. Oh, glória, aleluia, amém. Olha que maravilha. E aí meu marido começou a pregar e começou a orar. Primeiro ele orou pelo doutor e ele perguntou para o doutor: doutor, o senhor quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Fazer uma oração assim, 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 tal. Eu quero. Doutor Érica aceitou Jesus. Depois ele foi e orou pelas 2 outras moças. Uma começou a chorar muito, a que estava desviada, uma menina cheia de promessas do Senhor. E o nome do Senhor foi glorificado. O que é isso? Entendermos que nós somos instrumentos de Deus, elementos surpresas, assim como Esther. E no tempo do Senhor, o Senhor vai nos usar aonde nós fomos levados por Ele. Agora, Esther, ela estava ali naquele palácio. E ninguém sabia quem era essa mulher. O passado dela era um passado triste. O passado dela era um passado difícil. Mas Deus levou Esther para dentro daquele palácio. E naquele palácio ele começou a fazer coisas poderosas na vida de Esther. Isso que eu vou falar aqui para vocês está no livro Esther nos dias de hoje, essa revelação. O livro Esther nos dias de hoje tem muitas palavras de revelação. Eu não vou ter tempo de compartilhar tudo com vocês. Eu peguei algumas coisas para poder compartilhar, é muita revelação. Eu nem ia falar disso hoje, mas o Senhor está mandando eu falar. Sabe qual é a primeira revelação que tem no livro de Esther? A primeira que eu peguei assim, Esther nos dias de hoje, é o trono vazio. Quantos lembram que fala do trono vazio no livro? Quem leu? O trono vazio. Porque para Esther ter sido coroada, uma rainha perdeu a coroa. Uma rainha perdeu a coroa e perdeu o seu lugar. Sabe o que acontece? Quando nós não nos posicionamos para o propósito de Deus, quando nós não estamos no centro da vontade de Deus, quando nós não somos instrumentos nas mãos dEle, nós perdemos o nosso lugar. Vasti era a primeira esposa de Assuero e ela não quis obedecer ao seu marido. E agora me perdoem os maridos que estão aqui, mas eu preciso falar para as mulheres. Mulher, toda vez que você desobedece ao seu marido, você está perdendo o seu lugar. Apóstolo, as palavras dessa mentoria são palavras fortes, hein, apóstolo? Eu fiz um retiro de mulheres lá agora com a Ana. Tinha 200 mulheres lá, a gente foi para um hotel, o apóstolo orou por mim. E eu compartilhei dentro da temática do retiro, que não era a temática de Esther nos dias de hoje, mas eu compartilhei algumas revelações. Meu marido estava lá, foi forte. Tinha mulher que chegava no altar gemendo. Meninas, é necessário falar sobre isso. As mulheres estão se perdendo de uma forma terrível. As mulheres foram levantadas pelo Senhor como auxiliadoras, aquelas que vão estar auxiliando seus esposos, os seus maridos, aquelas que vão ser as sábias e as edificadoras. Mas com esse tempo de hoje, com essa geração de hoje, com o feminismo, o falso empoderamento, porque o verdadeiro empoderamento não é esse que eu não sei nem como dizer, essa geração aí dessas feministas estão falando e ensinando. O verdadeiro empoderamento é uma mulher cheia do poder de Deus. Não é uma mulher que tem que ganhar mais do que o homem. Não é uma mulher que quer os mesmos direitos do que o homem. Isso tudo é balela. Quando uma mulher está bem posicionada, o próprio Deus trabalha na vida dela. Ela não precisa fazer passeata. Você viu Esther fazendo passeata? Você viu Esther falando alguma coisa? Esther não falou nada, mas sabe o que aconteceu? Assuero escolheu Esther. E Assuero, ele quebrou um protocolo por causa de Esther. Mas tudo isso só aconteceu porque o trono ficou vazio. Quando a mulher ela sai do propósito de Deus, o trono fica vazio e ela perde a sua coroa. Trono vazio, perdeu o lugar aonde Deus plantou. Saiu do lugar, saiu do centro da vontade de Deus, perdeu a coroa, perdeu a salvação. Coroa tem a ver com vida eterna. Isso tem a ver com a igreja do Senhor. A igreja do Senhor tem perdido o seu lugar, reinando ao lado do Senhor, e tem perdido a sua coroa pelas questões da vida terrena.
A igreja do Senhor. E é por isso que com muito temor eu falo isso aqui para vocês. E primeiro, essa palavra é para minha vida. Com muito temor eu falo isso para vocês. Nós precisamos voltar o temor de forma tão poderosa que nós vamos começar a chorar pelos perdidos, chorar pelos nossos pecados. Gente, hoje você vê tanta coisa na internet, é tanta gente falando tanta coisa. Tem gente que está se perdendo, tem gente que fica o dia inteiro vendo stories de pessoas na internet, pregando, falando, coach, tantas coisas. Ei, você precisa voltar para a palavra de Deus. Quando o Senhor falou comigo da mentoria, eu falei, Senhor, mas nós estamos num tempo onde tem tanto isso, tanta mentoria, eu vou ser apenas mais uma. E o Senhor falou comigo, não, você não vai ser apenas mais uma. O que eu quero fazer na sua vida, o que eu vou fazer na sua vida, não tem a ver com você. Não é o seu nome que vai ser levantado, não é aquilo que você vai falar, mas tem a ver com o meu poder, com a minha glória sobre a sua vida. E você vai anunciar a minha palavra, nada de conselhos humanos, a ajuda do alto. É o que esse povo precisa. Porque hoje mais o que a gente vê é autoajuda. É 3 passos para isso, 5 passos para aquilo. A chave, o poder. Gente, eu não sou contra nada disso. Isso é legal, palavra de motivação. Isso é legal, isso tem entrado nas igrejas de uma forma assim. Meu Deus. Mas olha aqui, não tem nada mais poderoso do que a palavra de Deus. Não tem nada mais poderoso do que revelações vindo do trono de Deus, do que o nosso apóstolo ter revelações do trono de Deus e registrar nesse livro para a gente poder ler e ser ministrado pelo Senhor. Não é autoajuda, é a ajuda do alto. É a ajuda do alto, são revelações, são sementes que vão sendo derramadas sobre as nossas vidas. Aleluias. E aquele momento ali, uma outra palavra profética que está no livro Esther nos dias de hoje, nesse momento na vida de Esther, a Vasti perdeu o trono, Deus colocou Esther no lugar dela, deu a coroa para ela e houve uma quebra de protocolo, porque quando Deus ele quer fazer algo na nossa vida, ele quebra protocolo. Eu tenho visto Deus quebrar alguns protocolos nesses últimos anos, apóstolo. Eu tenho visto Deus quebrar protocolos no sentido de que Ele está fazendo coisas novas, de uma maneira diferenciada. Ele está pegando pessoas, sabe? Que, gente, a verdade é que a gente não pode nada. Eu não posso nada, você não pode nada. Se não for o poder de Deus na nossa vida, nós não podemos nem acordar e levantar todos os dias. Mas Deus está nos pegando. Deus está pegando as coisas loucas dessa vida. Ó, a coisa louca aqui, ó. Você é uma coisa louca, hã? Você é uma coisa que Deus pegou assim, ó. Aquilo que não era, para poder trazer para a vida, para a transformação na presença dEle. Deus está fazendo isso com a gente. Foi o que Ele fez com Esther. Deus fez assim na vida daquela mulher. Deus pegou Esther. Ninguém sabia quem era Esther, mas ela sabia quem ela era. Ela sabia que ela era uma menina órfã. Ela sabia que ela era uma menina judia. Ela sabia do perigo que ela estava passando naquele palácio. Ela sabia de todo o passado dela. Sabe o que Deus tem falado comigo? Deus não faz a gente ter uma amnésia do nosso passado. Deus, quando Ele transforma a nossa vida, Ele transforma a nossa vida. Ele nos traz uma novidade de vida. Mas o nosso passado serve, sabe para quê? Só para uma coisa. Para a gente olhar para Ele e nunca mais querer voltar para Ele. Isso tem a ver com transformação. Isso tem a ver com novidade de vida. Isso tem a ver com você caminhar com passos firmes, uma nova vida na presença de Deus, aonde você vai lutar por uma vida de santidade todos os dias, aonde você vai lutar por uma vida de posicionamento todos os dias. Esther se posicionou dentro daquele palácio, ela foi obediente. Protocolos foram quebrados. Mas que protocolo é esse, pastora? O normal naquele palácio seria ter uma cerimônia de coroação. O apóstolo explica isso bem detalhadamente no livro. Deveria ter naquele palácio uma cerimônia de coroação e um convite especial e toda uma festa programada, porque eles eram muito festeiros, né? Eles gostavam disso, tanto que o Assuero, ele começa a história de Esther quando ele quis fazer uma festa e Vasti não quis obedecer ele. E não foi lá estar na presença dele.
Mas sabe o que nós vamos ver na história de Esther? Que não teve isso. Assuero entregou para ela a coroa. Assuero escolheu Esther. Assuero quebrou protocolos. Porque sabe o que eu vejo nisso? Aí eu estou trazendo para a nossa vida hoje. Até na vida dele também eu creio que tenha sido algo parecido. Mas sabe o que eu vejo? Deus tem pressa. Fala comigo. Deus tem pressa. Deus tem pressa. Deus está quebrando protocolos. Deus está acelerando as coisas. Porque o filho dele está voltando para buscar a igreja dele. Deus está acelerando as coisas. E isso quem faz é Deus. Sabe as promessas que não se cumpriram na sua vida? Eu vim aqui dizer para você que você não tem que ficar com saudosismo. Oh, Deus me prometeu, queria me usar para ganhar muitas vidas. Ei, o que você tem feito por isso? Você tem falado em tempo e fora de tempo ali fora? Você tem saído dessas 4 paredes e você tem sido a igreja de Jesus nesses dias? Você tem feito como o nosso apóstolo sempre nos ensinou. O apóstolo estava contando para a gente, o moço, o pintor, o artista plástico das telas aqui dentro, que vocês conhecem. Um homem, eu não lembro o nome dele agora, qual é o nome mesmo, pai? Sátiro Marcos, falei certo? Um homem que não tinha ainda entregue a vida dele para Jesus. Mas quando o nosso apóstolo o conheceu, ele não perdeu tempo. É igual o dentista dessa semana, não tem mais tempo para perder. A gente tem que pregar para os nossos familiares. Ei, segunda-feira foi aniversário de 50 anos do meu marido. Meu marido bonitão fez 50 anos, gente. Lindo, né? E aí eu fiz uma festa para ele, de comemoração. Na verdade, um culto de ações de graças. Assim, né? A gente usou um instrumento, assim, uma desculpa para fazer um culto de ações de graças. E aí, o preletor da noite foi quem? Apóstolo Ari Caetano do Nascimento. O homem do fogo de Deus. Gente, tinha algumas pessoas lá, nossos familiares, que ainda não se converteram. Inclusive meu pai. E aconteceu uma coisa tremenda, pastora. Quando? Porque eu falei com o apóstolo assim, apóstolo, eu estava orando aqui, antes de eu chegar aqui, eu estava lá na Flórida ainda. E aí, eu não sei se você aproveita os momentos que você tem para falar com o apóstolo, mas aproveita. Quando você estiver aqui, passa aqui na frente, cumprimenta ele, passa a mão assim nele, assim, entendeu? Pega um pouquinho da unção, aproveita. Porque eu mandei uma mensagem para ele, falei, apóstolo, eu não sei, eu estava aqui orando pelo aniversário de Léo, a gente vai fazer um culto de ações de graças, e o Senhor falou comigo que o Senhor vai ministrar a palavra e vai ser algo tremendo, apóstolo. É mesmo, minha filha? Vai ser algo tremendo. E o Senhor vai orar por uma nova unção na vida do teu servo, do teu discípulo. Aí ele, amém, glória a Deus, vou fazer isso então. Pastor Rafael, foi algo poderoso que aconteceu lá em Cabo Frio na segunda-feira. Quando o apóstolo chamou aqueles pastores que estavam ali, e Léo ficou no meio assim, pastor Léo ficou no meio. Ele começou a orar. Ele começou a orar em línguas. Gente, teve gente que quase manifestou lá no aniversário. Foi algo tremendo. E aí o meu pai, que é um homem ainda, olha, desde que eu me converti, porque eu sou igual a Esther. A minha história é uma história muito linda. Eu não nasci num lar cristão. Eu fui a primeira da minha casa a me converter. Depois que eu me converti, eu travei guerras contra demônios de uma forma assim, ferrenha. Graças a Deus que eu conheci meu marido nesse mesmo tempo. E meu marido me ajudou. Foi o meu pastor, foi aquele que esteve do meu lado me ajudando nessas guerras, guerreou comigo. Porque a minha família foi sendo alcançada. Minha mãe se converteu, minha irmã se converteu, tia se converteu, meu avô, minha avó, primos. Gente, várias pessoas já se converteram da minha parentela. Na minha família só falta o meu pai. E meu pai precisa de libertação. Ele serve uma religião que ele é assolado de demônios em cima dele, sabe? E aí meu pai estava lá segunda-feira, irmã. Sabe o que aconteceu? Meu pai ficou apavorado. Quando o apóstolo Ari começou a falar em outras línguas, meu pai disse que ele não sabia o que estava acontecendo. Olha só, um homem que não tem discernimento, gente. Ele disse que ele começou a sentir, pastora, como se o céu estivesse descendo. E ele começou a ficar com medo, porque ele começou a sentir uns negócios esquisitos, sabe? A gente sabe o que é esse negócio esquisito? É libertação. Ele começou a receber ali, as cadeias começaram a ser quebradas, meu amor. Agora que eu estou te vendo aí. Olha, aquele homem começou a receber do fogo de Deus. E quase que aquele homem ficou lá, estribuchando no chão. Mas eu falei para o apóstolo, eu falei, apóstolo, eu creio que isso não aconteceu para não ter exposição, né? Mas muitas cadeias foram quebradas na vida do meu pai. E aí na terça-feira, no outro dia, eu acordei, corri para a sala, que a gente está lá na casa dele, né? Corri para a sala e comecei, pai, mas me conta
aí, pai, como é que foi? Minha filha, olha, quando o apóstolo Ari começou a... Ele não falou apóstolo Ari, não, ele falou aquele senhor. Quando aquele senhor começou a orar e começou a falar aquelas línguas, eu comecei a pensar assim na minha cabeça: essas línguas é do Supremo Deus. Essas línguas vêm do Supremo Deus. E eu comecei a sentir assim, pode aplaudir o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. E aí ele disse que ele começou a sentir algo assim tão poderoso, mas o que está nele, né? O que estava nele, está repreendido em nome de Jesus. O que estava nele começou a querer, né? A se manifestar ali. E aí eu comecei, aproveitei, eu sempre aproveito momentos assim, falando da palavra de Deus para ele, desconstruindo muita coisa que ele foi criando, muitos sofismas na cabeça dele, sabe? Nós não temos mais tempo para perder. Esther viveu algo poderoso. Protocolos foram quebrados. Esther não sabia o que ia acontecer. Ela não sabia que o que Deus ia fazer com ela dentro daquele palácio. Mas Deus usou Esther de uma forma poderosa. Deus quer usar você. Assim como Deus tem usado o nosso apóstolo. Assim como Deus tem usado tantas pessoas, Deus quer usar você. Fala comigo: Deus quer me usar. E eu vou ser usado por Ele. Deus quer usar a sua vida, pastora. Deus já usou muito a minha vida, Ele quer usar mais. Deus já usou muito a minha vida, Ele quer usar mais. Deus já fez muita coisa através da minha vida, Ele quer fazer mais. Mulheres estão sendo levantadas, não somente para mudar a história da sua família, mas para ser instrumentos de salvação para milhares de vidas. Assim como eu tenho uma palavra sobre a minha vida, que Deus falou para mim, que o favor dele iria me alcançar, e eu quero liberar essa palavra desse altar. O favor de Deus, ele te alcança nessa noite. O favor de Deus, ele te enche nessa noite, e tudo aquilo que ele tem falado com você vai se cumprir. Eu profetizo sobre a sua vida que por esses dias milagres vão acontecer na sua vida. Meu querido, minha querida, muita coisa que vocês têm orado e colocado diante do Senhor. Se você se posicionar a partir de hoje, primeiro posicionamento: não falta mais noite de glória. Não falta mais noite de glória. Esteja aqui na igreja toda sexta-feira para a noite de glória. Não falte mais. Busque o Senhor de uma forma que você nunca buscou. Meu marido tem uma frase que ele fala: quer viver coisas que você nunca viveu com Deus? Então faça coisas que você nunca fez para Deus. Você já jejuou, você já fez muitos propósitos, então faz mais. Ore ao Senhor e peça mais. Senhor, o que eu posso fazer mais? Eu quero mais, eu quero mais. Quando nós chegamos na Flórida, essa palavra do favor do rei começou a se cumprir na minha vida de uma forma tremenda. Não vou ter tempo de contar aqui em detalhes para vocês. Mas quando nós chegamos lá, as portas que o Senhor começou a abrir para a nossa família foram portas que nós nunca esperávamos que fosse acontecer. Nós não sabíamos o que Deus ia fazer. Gente, a gente olha para trás, no tempo que a gente estava lá em Arraial do Cabo, o início de tudo. Mas a gente lembra dos montes. E a gente fala sempre isso lá em casa. Que saudade do tempo dos montes. Que saudade desse tempo que a gente cavava tanto para poder achar a água. Chega uma hora que a água jorra. Quando você se posiciona, Esther estava posicionada. Esther estava ali posicionada. Esse texto que nós lemos aqui nessa noite vai mostrar um momento, um intervalo. Eu quero finalizar falando sobre isso aqui com vocês. Um intervalo onde foi necessário Mardoqueu dar uma palavra de destino para Esther. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós temos as palavras proféticas, nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos até palavras de destino que já recebemos sobre a nossa vida, mas as circunstâncias externas querem tentar roubar a fé que está no nosso coração. Eu podia dar tantos exemplos aqui, mas eu quero ficar só na vida de Esther. Esther, quando ela recebe a mensagem de Mardoqueu sobre toda a trama de Amã, tinha um dia que estava decretado pelo rei, com a assinatura dele, com o anel dele, que os judeus iriam ser mortos e teriam que lutar para sobreviver. Iriam ser mortos. Não, na verdade eles iam ser mortos. Depois que Esther consegue então estar na sala do rei,
Aí é que o rei permite que isso aconteça. Mas o decreto era o decreto de morte. Existia um decreto de morte para aquele povo. E Esther, ela estava dentro daquele palácio. Quando Mardoqueu fala com ela sobre isso, ela manda uma mensagem para Mardoqueu. Ela fala: Mardoqueu, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou entrar na sala do rei? Como que eu vou me apresentar para o rei? Tem 30 dias que o rei não manda me chamar. Porque naquele tempo, o rei tinha que mandar chamar a sua rainha, para que ela pudesse estar com ele. E tinha 30 dias que o rei não chamava Esther. E ela precisava falar com o rei. Ela tinha que estar junto do rei. Então ela fala para Mardoqueu, manda um recado para ele: como que eu vou fazer isso? Eu vou morrer. Se eu entrar na sala do rei sem ser convidada por ele, eu vou ter uma sentença de morte antes de vocês. Em outras palavras, foi isso que ela falou. Mas aí Mardoqueu, ele deu uma palavra de destino para Esther, que nós lemos aqui, que se ela se calasse, se ela não fizesse nada, se ela não se posicionasse, Deus iria levantar, Deus iria usar uma outra situação, um outro instrumento, Deus iria fazer alguma coisa para salvar o seu povo, mas ela e a casa do pai dela iria perecer. Sabe o que é isso? Uma palavra de destino. Eu termino nessa noite falando para vocês. Eu vim aqui para dizer isso a vocês. Deus quer usar a vida de vocês para dar uma palavra de destino para muitos que estão caídos lá fora. Que palavra de destino é essa? A palavra de Deus. Uma palavra que vai trazer transformação na vida de alguém. Deus, Ele quer usar você como instrumento de transformação. Deus, Ele quer usar a sua vida para poder ser um instrumento para que outras vidas possam ser alcançadas. Esther foi usada pelo Senhor, mas nesse momento ela teve esse intervalo, e isso acontece com todo mundo, acontece comigo, acontece com você. Eu confesso para vocês que quando Deus começou a falar comigo no ano passado sobre essa mentoria, sobre o avanço do ministério que Ele tem me confiado com mulheres, e esse alargamento da minha tenda, do lugar da minha habitação, eu falei com o Senhor: Senhor, me deixa aqui do jeito que eu estou. Foi igual quando a gente estava lá em Boca Raton, ajudando os pastores lá da igreja. E aí o Senhor falou com meu marido: vou levar vocês para Miami, vocês vão começar uma igreja em Miami. E aí meu marido veio falar comigo. Eu falei: o quê? Começar uma igreja em Miami? Miami, a cidade que chamam de Sodoma e Gomorra. Como assim? Tá tão bom aqui em Boca Raton. Estamos aqui só auxiliando, gente. É uma coisa boa. Coisa boa é ser pastor auxiliar, gente. Porque aqui no Brasil nós somos os pastores, né, pela infinita graça e misericórdia, responsáveis pelo ministério. Mas lá nós somos apenas auxiliares. Eu falei para Léo, amor, pelo amor de Deus, amor, tá tão bom aqui, só auxiliando. Ó, que maravilha. A gente auxilia, a gente tá junto, maravilha, é tão maravilhoso. Deus falou com ele: vocês vão para Miami. Eu lembro que ele ligou para o apóstolo, conversou com o apóstolo, e hoje já é uma realidade. A gente está lá em Miami, já temos quase 200 ovelhas lá em Miami. A igreja não para de crescer, não para de vir gente ferida, machucada, perdida. Gente, o Senhor falou assim: olha, vocês vão cuidar de muitos hispanos. O Senhor levou o profeta Vitor Hugo lá dentro da nossa casa. O profeta Vitor Hugo, que esteve aqui também com vocês, foi lá dentro da nossa casa. A gente nem conhecia aquele irmão. Ele foi parar dentro da nossa casa. E quando ele entrou dentro da nossa casa, ele falou assim: olha, tem 4 anos que eu não entro na casa de irmãos, porque eu só fico de hotel para hotel. É difícil, eu não consigo, a não ser de familiares, de amigos mais íntimos. Tem algo que Deus quer fazer aqui hoje. Quando ele pisou na porta da casa, ele já começou a profetizar da porta até a cozinha. E aí quando ele sentou na mesa, sem ele saber de nada, isso foi em janeiro, gente, ele vira na mesa, eu esperando que o pastor fosse falar tanta coisa boa que eu queria ouvir. Ele vira para o meu marido: pastor, estou te vendo numa grande igreja em Miami. Eu: não acredito. Quando eu imaginei que o profeta fosse vir aqui em casa, me senti igual aquela mulher, né, na Bíblia: o profeta vai vir na minha casa, preparei a mesa, só vai vir palavra que eu estou querendo ouvir. Ele vai e fala: estou te vendo numa grande igreja em Miami. E te digo, pastor, o senhor vai cuidar de muitas ovelhas que falam o meu idioma. Ele fala espanhol, vocês sabem, né? Que falam o meu idioma. Eu falei: Jesus amado, aleluia. O desafio já é cuidar dos americanos, agora vamos ter que cuidar dos hispanos. Aleluia, glória a Deus. Gente, 2 meses depois, nós começamos uma célula em Miami. 4 meses depois, nós começamos a igreja em Miami. Sabe o que mais chega naquela igreja de Miami?
hispanos. E eles são maravilhosos. A gente ama o povo de Deus, os que falam todas as línguas. E a gente tem um mistério, mas isso aí é uma coisa para contar numa outra vez, eu conto para vocês. O mistério que a gente tem com a língua espanhola. Mas sabe por que isso, gente? Porque Deus, Ele nos deu uma palavra de destino. E uma das palavras que nós recebemos de destino, e a mais poderosa, foi nessa igreja. Fica de pé em nome de Jesus. Eu tinha tanto para falar, mas eu preciso encerrar. Esther, nos dias de hoje, é um livro poderoso. Como diz nosso apóstolo, um livro poderoso. Tem muita revelação nesse livro. E outra coisa, gente, pastor Tiago, podemos ter uma mesa ali atrás com os livros? Porque tem muitos irmãos aqui que não compraram ainda o livro. Em nome de Jesus, eu estou levando o livro para onde eu vou. Já estou com um monte de encomenda na Flórida, porque as meninas lá da Flórida já estão vendo eu falar aqui, e elas já estão, eu quero o livro, eu quero o livro, eu quero o livro. Então você vai embora hoje, você vai levar um livro do seu apóstolo, Ari Caetano. Um livro cheio de revelações, porque tudo isso que eu falei aqui, e tem muito mais, tem nesse livro. E essa mentoria que eu vou estar realizando, depois eu vou mandar para as pastoras aqui. Eu vou mandar um link para vocês. E aí nesse link, meninas, vocês podem se inscrever. Eu estou fazendo uma lista de espera, porque aí a gente vai começar a primeira turma da mentoria. E eu quero que vocês estejam comigo nessa mentoria. Cadê as mulheres aqui? Deixa eu ver, gente. Eu quero que vocês estejam comigo nessa mentoria, meninas. Não vai ser uma mentoria apenas de você ficar ouvindo. Eu estou fazendo uma mentoria prática. Essa é a diferença que Deus falou comigo. Não é só para ouvir. Você vai praticar, eu vou praticar aquilo que Deus está dando para a gente. Amém? Então eu queria dar essa palavra para as irmãs. Vamos orar? Posso orar, apóstolo? Deixa eu chamar meu marido aqui. Vem cá, meu amor. Aleluia. Meu marido está meio rouquinho. Amanhã ele vai ministrar aqui. Cadê os homens? Levanta a mão aí, deixa eu ver os homens aqui. Amanhã você tem que vir de manhã para esse culto e trazer mais uns 3 homens. Ok? Combinado? Você vai trazer amanhã de manhã mais 3 homens com você. Você não vai chegar aqui sozinho, porque Deus tem uma palavra poderosa para o meu marido. Afinal de contas, ele é discípulo do apóstolo Ari. Olha, uma palavra poderosa para os homens. Você pode orar, meu amor? Paz do Senhor, igreja. Tão lindo ver a esposa da gente encorajando a gente, né? Isso aqui é uma bênção. Glória a Deus. É uma mulher de Deus, viu? E ela é poderosa. Aleluia. Meus irmãos, vamos orar? Senhor, muito obrigado, meu Deus, por essa noite na sua presença. Te louvamos por essa palavra poderosa. Te glorificamos, meu Deus, porque sabemos que tu tens uma palavra de destino para essa igreja, para esse povo. E te louvamos, meu Deus, porque a palavra profética que o Senhor entregou ao anjo da igreja tem se cumprido, não só aqui, mas nas nações da terra. Continua levantando as mulheres, continua levantando os homens para esse tempo, porque a tua palavra diz, quem sabe que não foi para esse tempo que Deus te colocou nessa posição. Em nome de Jesus, Senhor, o Senhor tem levantado um povo, e um povo tem se posicionado. Usa o teu povo, Senhor, glorifica o teu nome, porque cremos que encontramos o favor do Rei, e cremos, meu Deus, que o Senhor tem levantado um povo cheio da unção, cheio do fogo do Senhor, para anunciar a tua palavra pelos 4 cantos dessa terra. Eu quero abençoar o teu povo nessa noite. Eu quero profetizar em nome de Jesus uma nova estação para o SEC de Vila da Penha, um tempo novo, um tempo de cumprimento de promessa, um tempo de derramar, Senhor, do Senhor sobre a tua noiva, sobre a tua igreja, e um grande exército se levanta para cumprir o ídolo do Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Te louvamos nessa noite, te exaltamos, ó Deus, e glorificamos o teu nome. Obrigado, Senhor. Nós oramos, ó Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir. Meu apóstolo, só pode vir aqui em cima? Isso que eu queria pedir para o Senhor. Posso fazer uma oração pelas mulheres? Amém? Eu queria chamar as mulheres aqui na frente. Se você, homem, está aqui e recebeu essa palavra também, você pode vir também. Eu queria chamar vocês aqui, porque eu não posso terminar essa noite sem orar
por cada uma de vocês, mulheres, de uma forma mais específica, porque foi isso, essa é a palavra de direção que o Senhor me deu, para orar pelas mulheres. Os homens que estão aqui também vão receber dessa porção, mas em especial as mulheres. Fechem os olhos de vocês. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Há alguém em nosso meio que ainda não entregou a sua vida para Jesus? Levanta a sua mão para o alto assim, olha. Há alguma mulher, algum homem aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus? Ou então que tem andado um pouco desanimado, mas que está aqui nessa noite, tem andado um pouco afastado e está aqui nessa noite. Alguém aqui que gostaria de voltar para Jesus? Deixa eu ver, levanta a sua mão assim, olha. Quem sabe você estava andando meio desanimado, ficou olhando muito para as circunstâncias. Todos que estão aqui são servos do Deus Altíssimo, estão firmes na presença do Senhor, amém? Glória a Deus. Se a trombeta soar hoje, você vai subir? E não, eu também vou subir, gente, em nome de Jesus, amém? Amém. Então feche os seus olhos. Aleluias. Aleluias. Ora bambandere ashirikada yasharabas. Orecaia bandere baia xerecalaia bandere baxere babaias. Erebaia xirique dere babaia xerererere bababa xererecala bababas. Ore bandere baxere cala babaia xiriri bandere babas. Eu queria pedir aos pastores que me ajudassem a orar por todos. Orebaia xere canta lá babaias. O xirique dere baia xere bandara babaias. Há uma nova unção aqui neste lugar. Há uma nova unção neste lugar. O Senhor está derramando essa nova unção, dessa porção. Oraia xere calabaia xiri banderere basai. Os processos que você tem passado. Riquedereba xiri balabaia xerabandaias. O Senhor, Ele tem usado desses processos para poder fazer na sua vida aquilo que Ele deseja fazer. E Ele está trazendo você para um novo tempo. Riquedeleia xiri balabácia. Ele vai te usar de uma forma que você nunca esperou. Recebe sobre a sua vida dessa nova unção para esse novo tempo. A fertilidade, a fertilidade, a fertilidade, novos projetos. Ele está te entregando. Toda morte espiritual. Arabaia xereba calabacere bandaia, erebalalaia baxere basai, erebalabandere babaia sai. Ele é teu marido, ele é teu marido, ele é o teu marido. Xererele, xererele, xerere bababaias, xerere calalabaia, xereba calalabácia, xiririque delele bababaia, xere bararabácia, xere calaia basai. Harabandere basai. O Senhor está trabalhando na sua casa, no meio da sua parentela. Você vai abrir a sua boca e labaredas de fogo vão sair. E o poder do alto, Ribashiri Cantalaias, Ele que vai fazer aquilo que você tem colocado diante dele. Xerecalaia, xerebarababaias, xererere bababaias. Orebaia xirique derebasai. Eu vejo o Senhor tirando projetos de gavetas. Eu vejo o Senhor tirando sonhos e projetos. Ah, Deus entregou tanta coisa preciosa para você. Ele está te dando essa nova unção para esse tempo. Levanta-te, 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 levanta-te. Orecaia xereba calabaxerererebácia. Tem muito mais, tem muito mais, tem muito mais, tem muito mais, tem muito mais. Xerecantalaia xerebarababaias. Oh, xererere calalabácia. Uriquedelabaia xerebararabácia. Comece a clamar por esse novo tempo, por essa unção do favor do Rei, essa unção que abre as portas, essa unção que move o sobrenatural, essa unção que quebra protocolos, essa unção que despedaça o jugo, essa unção, xererere calabaia xereba calababás. Xerecantaraia xerebasai. Envergonhados e confundidos serão
Virão todos os seus inimigos. Por um caminho eles vêm contra você, mas por 7 caminhos eles se desviam da tua presença. Xerecalaia xererebabaias. Oxiriquederebasai. Orebanderebaia xerecalabaia xererebase. Orecaia xe. Orecaia xe. Orerebababaias. Elemento surpresa. Elemento surpresa. Elemento surpresa. Ei, elemento surpresa. Ele te coloca em lugares como um instrumento dele. Instruerebaia xe. Elemento surpresa. Cheio, ele te levanta. Ele te levanta. Recalabaia xererererebabácia. Ele te levanta. Ei, xarababai babaia xe. Orerebabaia xe. Ei, a unção do favor do rei. A unção do favor do rei sobre a sua vida, sobre a sua casa. Há uma unção aqui sobre nós. Se você deseja, começa a falar com ele. Senhor, eu desejo. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Xerecalaia xerebacalabácia. Oreia xe. Oreia xerebaia. Oreia xiricanta labácia. Oh, orebaçaia, dupla honra de Deus. Eu vejo a dupla honra de Deus. Xerecalabaçaia. No lugar da vergonha, a dupla honra de Deus sobre a sua vida. Eraia xerecalabaia. Para cada dia de vergonha, para cada dia de vergonha, eis que você receberá dupla honra sobre a sua vida. Você e a sua casa, você e os seus. Araia xerecalaia xe. Receba sobre a sua vida. Araia xiriquedererebarababaia xererebas. Orecalaia xiricantalaias. Orebaia xe. Orereia cantalaias. Ei. Orebaia xe. Oricantalaias. Oh. Araia xiriquedererebabaia xererebas. Tinha uma irmã que estava sentada aqui. Uma irmã que estava sentadinha aqui. Eu acho que ela estava tirando foto. Cadê essa irmã? Orebaia xiricantalaias. Ela, essa irmã. Orebaia xerebacalalabaias. Orerebaia xiricantalaias. Enquanto eu ministrava, eu olhava para você o tempo todo. E o Senhor falava comigo que Ele está te levantando. Urabaia xerecantalaias. Ele vai te conduzir a lugares que você nunca imaginou pisar. Ele vai te usar de uma maneira poderosa na presença dEle. Você vai falar a muitos. E sabe o que ele falava comigo? Que Ele está te dando o dom de revelação. Assim como o nosso apóstolo, ele tem esse dom sobre ele. E esse dom vem sobre a nossa vida. Ele vem sobre você agora. E sobre as lentes dos céus. Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar, querida. E você não vai enxergar apenas com a lente da máquina. Mas você vai enxergar com os olhos espirituais. E discernimento dos céus virá sobre a sua vida. Vidas serão curadas, vidas serão libertas. Ele vai usar você, Ele vai te levar a muitos lugares. Olha, você não vai entender nada, muitos não vão entender, mas é Ele que está fazendo na sua vida, porque você é uma Esther, você é uma Esther, você foi levantada por Ele. Orecantalaia xuriquederebacia. Ourabaia xererebandaraia. Iriquederebaia xerebas. Oriricantalaia xe. Bota a mão no seu coração. É uma noite de cura também neste lugar. Oraia xererebabaias. Oreiandaraias. Às vezes os processos que a gente passa, a gente é ferido. Oribaias. Feridas nascem dentro do nosso coração. A gente não quer. A gente sabe que o Senhor fala para a gente colocar guardas no nosso coração.
mas feridas nascem. Mas hoje é noite do bálsamo que existia em Gileade. Hoje é noite de cura. O Senhor cura o teu coração. O Senhor cura o seu coração. O Senhor cura o seu coração. O Senhor cura a sua alma. O Senhor cura as suas emoções. O Senhor está curando as suas emoções. O Senhor está curando você de toda depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade. Tudo isso tem tentado assolar a sua vida, mas o Senhor, Ele é o teu Deus. E nessa noite Ele toca nas suas emoções. A paz, a paz que excede todo entendimento, ela vem sobre a sua vida. E você vai sair daqui nessa noite como flutuando, porque todo peso, todo jugo, o Senhor está tirando de cima dos teus ombros, toda dor no peito. Tem hora que você parece que vai infartar. Eu sei como é isso. Eu já passei isso. Eu já tive ansiedade. Eu já tive depressão. Eu sei como é isso. Parece que a gente vai infartar. Parece que a gente vai morrer. Mas você não vai morrer, querida. Você não vai morrer. Deus está permitindo esse processo, porque Ele vai usar você nesse processo. Ele vai usar você pós-processo. Ele vai te usar. Daraya xerebaiandalaya xerebas. Seja curada nessa noite. Seja liberta. O seu coração, a sua alma, o seu espírito. O Senhor está abrindo a gaiola hoje. E você está voando, passarinho. Voa, 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 voa. Chega de prisão. Recebe sobre a sua vida essa cura. Recebe sobre a sua vida a cura das suas emoções, a cura da sua alma. A capacitação vem do alto. Realmente nós não podemos fazer nada. Realmente nós não somos nada. Realmente nos sentimos tão pequenos. Quantas vezes, todas as vezes eu me sinto assim, tão pequena, incapaz. Mas hoje o Senhor está te curando de uma baixa autoestima que tem assolado a sua vida. E essa baixa autoestima tem impedido você de viver os propósitos do Senhor na sua vida. Deus tem coisas lindas para fazer na sua vida. Deus tem coisas tremendas para fazer em você e através de você. A partir dessa noite, você está sendo curada e nunca mais você vai se sentir menor, menos privilegiada, esquecida. Deus não te esqueceu. Deus não te vê assim. Você é querida. Você é Esther. Esther, a rainha, aquela que tinha um favor do rei, a separada, a escolhida, aquela que teve um passado triste, mas que Deus transformou. Deus transformou a sua vida e Ele te levantou para sentar na mesa com muitos príncipes. Orecaia xerecaiaraia xererebarababaias. Ore canta lá e xeri que derebasai. Uricadaia xe barabaias. Aleluias. 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 Oh Deus. Oh Deus. Oh Deus. Xererere calabaias. Oh, Deus está te curando. Xerereraia, xerereraia, xalalababaias, xaraia bababaias. Seja curada, seja curada, seja curada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai querido, bendito seja o teu nome por essa noite tão marcante para nós. Bendito seja o teu nome, Pai, pelo céu aberto sobre a vida dessas mulheres. Mulheres revolucionárias. Mulheres cheias do teu Espírito Santo.
mulheres com a revelação do Espírito, mulheres que sabem onde o Senhor está trabalhando, porque ali é muito mais produtivo. E a tua obra flui através das nossas mãos, Pai. E assim como Esther, Senhor, que foi renovada, restaurada, abençoada, se posicionou, Pai. Nós estamos entendendo que as mulheres nessa noite estão se posicionando e declarando em seus corações: eis-me aqui, Senhor. Faz em mim conforme a tua vontade, conforme o teu querer, Pai. Eis-nos aqui para cumprir o chamado, a missão da última hora, que é de incendiar o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de poder e de autoridade. E essa autoridade, essa unção está sobre essa igreja, está sobre nós. Pai, obrigado por essa palavra ministrada aos nossos corações. Esther, dos dias de hoje, Esther intercessora, Esther guerreira, Esther valente, Esther sábia, Esther inteligente, Pai. Obrigado. Nós tomamos posse dessa palavra tão poderosa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê um abraço na sua irmã que está ao seu lado. Agradeça a Deus por esse momento tão especial. Quem está responsável pela fogueira? Aqui. Amém, glória a Deus. Vamos preparar os nossos pedidos, ok? Vamos prepará-los, porque nós já tomamos posse da vitória em nome de Jesus. E seguidamente vamos lá para o estacionamento, tá ok? Tá, então vamos, levantem-se, aqueles que já prepararam já vão a caminho, por gentileza. Meninas, venham tirar foto.